começar o sermão de hoje fazendo uma pergunta, então. Como devemos viver neste mundo que é cheio de pecados, de problemas e de sofrimentos? Como viver como cristão num mundo que é pecaminoso, num mundo problemático, num mundo que causa muitos sofrimentos? Acha que a vida de um cristão se torna mais fácil ou mais difícil? E olha que nós vivemos num país ainda livre, né, para pregar o Evangelho. E talvez alguém pode pensar, parece que se torna mais fácil, porque os crentes vivem já mais, vamos dizer, acomodados, vivem a sua vida indo para a igreja, prestam, de certa forma, alguns serviços, entregam seu dízimo, ofertas, têm o linguajar do evangeliquez, né? O evangélico, oh, que bênção, eu vou estar orando por você, ou coisa desse tipo, mas ao mesmo tempo parece que não brilha como essa luz que nós falamos agora há pouco. Está vivendo de forma muito semelhante a uma pessoa, um homem natural, um homem não crente neste mundo. Ou pode ser, então, alguém pode dizer, então a vida do crente é mais fácil, aqui não temos perseguição, e a pessoa vive do jeito que quer. Ou, na verdade, a vida se torna mais difícil, a vida do cristão, porque ele quer viver como essa luz, segundo a imagem de Cristo, mas como o apóstolo Pedro mesmo fala de love, pode ser que vivamos afligidos por causa do pecado de onde vivemos. Então pode ser que a nossa vida seja, por isso, mais difícil. O apóstolo Pedro escreveu sua primeira carta aos cristãos que foram dispersos por causa do Evangelho, foram perseguidos, e então essa dispersão foi por volta, ou a carta foi escrita por volta de 63, 64, já depois de Cristo. A situação daqueles crentes que foram dispersos, então foram para vários lugares do mundo, ali no Império Romano e outras regiões, era de provação, porque estavam sendo perseguidos, deixaram seus lares, deixaram os seus bens, e como já ouvimos aqui em mensagens anteriores, né, principalmente sobre a epístola de Tiago, muitos deixaram seus bens e estavam passando necessidades. Talvez também a sua fidelidade estava ali meio em xeque por causa da sociedade pagã em que vivia. Era mais fácil viver como aquela sociedade do que ser perseguido como cristão. E aqueles cristãos eram perseguidos não apenas por outros povos não judeus, mas também pelos seus próprios patrícios, porque os judeus não criam que Jesus era o Cristo, ou seja, o Messias prometido. Então eles eram perseguidos pelos seus familiares, pelos seus patrícios, mas também pelos outros povos que não aceitavam o cristianismo, porque consideravam o cristianismo até, vamos dizer, um grupo ou uma fé, por incrível que pareça, ateísta, né? Já que eles criam em vários deuses, e os cristãos criam em um único e verdadeiro Deus, mas que era invisível, porque eles não viam. Então eles entendiam que dessa forma os cristãos eram uma ameaça para a sociedade, né? Então, tumultos, eles sofriam calúnias, intervenção da polícia local, ostracismo social, tudo isso aqueles cristãos estavam enfrentando, possivelmente. Os leitores, então, da primeira carta de Pedro estavam sendo encorajados a regozijar-se em tal situação, em tal opróbrio, e a viver acima dessa situação. Por causa de quê? Por causa da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual concedeu a eles e a nós também uma viva esperança. Uma viva esperança. Sabemos que a esperança nos leva a uma santificação. Se olharmos, antes de ir para o nosso texto, se olharmos 1 João 3:3, isso parece que fica bem claro. 1 João 3:3 diz, assim mesmo se purifica todo o que nele tem esperança, assim como ele é
puro. Assim se purifica todo o que tem esperança. Então, a esperança e a purificação, ou a santificação, andam juntos. Assim como o nosso Senhor Jesus Cristo é santo e é puro. Logo, devemos viver em santidade. Assim, nos conformando com o nosso Deus santo que nos salvou. Como podemos viver em santidade? Através do texto de 1 Pedro, capítulo 1, versos 13 a 16, eu quero destacar 3 maneiras, 3 atitudes que nos ajudam a vencer os perigos espirituais que vêm chegando como uma avalanche contra os cristãos. 1 Pedro 1, versos 13 a 16. Diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Vamos orar. Nosso Deus bendito, pedimos a Tua direção neste momento de estudo da Tua palavra. Nos ilumina com Teu Santo Espírito para que entendamos, ó Deus, essas lições e coloquemos em prática todas elas no nosso viver. Em nome de Jesus, amém. Em primeiro lugar, devemos ser sóbrios. Como viver neste mundo? Com sobriedade. Sobriedade. Bem, muitas vezes o que menos tem ou deseja uma pessoa que enfrenta um grande problema é calma e moderação. É isso que significa ser sóbrio, ou a sobriedade. Ser moderado, ser prudente. No entanto, a impaciência e a falta de prudência podem levar alguém a aumentar ainda mais os problemas. A pessoa está ali sofrendo, está ali enfrentando um grande problema, e alguém chega com ela e diz: calma, calma, fique calma. Eu lá quero saber de calma. Eu quero isso mesmo. Eu quero brigar, eu quero os meus direitos, eu quero resolver isso. A pessoa não quer calma. Ela quer enfrentar, e seja lá o que for, ela vai até o fim. Por isso, ela não consegue pensar corretamente. E por isso, ela pode ter atitudes que vão aumentar o seu problema. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 23 a 27, Jesus conta uma parábola. Mateus, uma parábola bem conhecida. Mateus 7, versículos 23 a 27. Na verdade, a partir do versículo 24. Mateus 7, que ouve as palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e desabou, sendo grande a sua ruína. Veja então aqui, Jesus apresenta 2 homens. Um prudente, que edificou a casa sobre a rocha, o outro insensato, o nécio, porque construiu a sua casa sobre areia. Como vimos, quando veio a chuva, os rios, os ventos e os rios, as enchentes dos rios, contra aquelas casas, a que foi construída sobre a rocha, permaneceu. Mas a que foi edificada sobre a areia, teve uma grande queda. A lição é que é prudente e seguro ouvir as palavras de
Cristo e colocá-las em prática. Não só ouvir e viver como se não tivesse acontecido nada ou ouvido nada, mas ouvir e obedecer, ouvir e colocar em prática. Vamos considerar que aqueles dois homens, né, aquele que construiu, na verdade, a casa sobre a rocha, teve muito mais trabalho do que o que construiu a casa na areia. Se a gente considerar Lucas 6, de 46 a 49, que fala sobre a mesma história, a mesma parábola, ele dá alguns detalhes a mais. Olha, diz assim, Lucas 6, na verdade, a partir do 47. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, olha só os detalhes, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Não só construiu a casa sobre a rocha, mas ele cavou a rocha, ele preparou ali, fez o alicerce e então edificou a casa. Agora veja o outro. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Às vezes as pessoas procuram os meios mais fáceis para solucionar os seus problemas, sem, todavia, prever ou considerar as consequências negativas. O que é mais fácil, então, num conflito, numa briga? Alguém é ofendido, o outro vai e rebate, ofende, bate. Parece que é o mais fácil, porque é isso que a natureza humana pede. Eu quero defender a minha honra. Eu não vou deixar barato. Eu não sou frouxo. E vai, e problemas vão aumentar, certamente. O mais difícil é sofrer o dano. O mais difícil é agir com moderação, com mansidão, com sabedoria. Isso é o mais difícil. O mais difícil, muitas vezes, é fazer a vontade de Deus. A vontade que foi revelada para que cada crente assim faça, né? No início do ano de 2011, aconteceu o que naquela época se tornou a maior tragédia pela força da natureza que o Brasil já havia sofrido. Na região serrana, no estado do Rio de Janeiro, foram contabilizados, por causa de um deslizamento de terra nos morros, centenas de mortos. Pelo menos 800 mortos e 500 desaparecidos até onde eu li. Mas significa que desses 500 desaparecidos, alguns foram encontrados vivos, outros certamente foram encontrados mortos, se forem encontrados. Possivelmente, aí mais de 1.000 mortos, por causa de deslizamento de terra devido às fortes chuvas. Um dos principais motivos que resultou nessa catástrofe foi a imprudência de pessoas que construíram suas casas nas encostas dos morros. Parece que era mais fácil. Veja vamos voltar ao nosso texto. 1 Pedro 1, leiamos o versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Cingindo os lombos, né? Vamos pensar nos lombos do nosso entendimento. Cingir os lombos é uma metáfora baseada no ato de dobrar e prender, né, ao cinto as longas vestes orientais, de modo que a pessoa possa ter melhor mobilidade, né, ou agilidade para se mover ou para andar. Lembra de como o povo de Israel deveria estar trajado quando eles fossem celebrar, ou quando celebraram a primeira Páscoa? Lembra? Com o cajado nas mãos e cingindo os lombos. Isso era estranho, porque eles iam ter um banquete, vamos dizer assim, né? A celebração da Páscoa
consistia numa alimentação, os irmãos sabem muito bem. Então, o judeu, para se alimentar, não precisava amarrar o cinto ou as roupas no cinto, ele precisava estar mais à vontade, né? Mas Deus queria que eles estivessem preparados para comer e sair. Ou seja, eles tinham que estar com todas as condições de ter agilidade para sair. E lá o texto diz porque deviam sair apressados. Não é? Note que Pedro, então, começa o versículo com uma conjunção. Por isso. E fala sobre cingir os lombos do entendimento. Claramente, então, esse entendimento tem a ver com o que Pedro falou anteriormente, no início da sua carta. E se nós lermos um pouquinho, vamos a partir, por exemplo, no versículo 2. Ele vai falar no versículo 1, né, eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, e fala, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Olha só, fomos eleitos por Deus, né? Aqueles crentes são eleitos e nós, como crentes, fomos eleitos também por Deus. Aí começa um louvor, vamos dizer assim, a Deus, quando ele diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Isso é algo maravilhoso. Essa regeneração, ele nos salvou, ele nos deu vida eterna. E para quê? Para ter uma viva esperança. E como? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O nosso Salvador não é alguém que veio a este mundo, viveu e morreu e acabou-se. Não, ele morreu e ressuscitou. Por isso temos uma viva esperança. Versículo 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Um dia estaremos lá, habitando com o nosso Deus. E nós temos essa herança maravilhosa, incorruptível, reservada nos céus para nós. E versículo 5, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, que salvação é essa aqui? Possivelmente aquela mesma salvação que Paulo fala, Romanos 8 e 23, né? A redenção do corpo, ou seja, a consumação, né? Que estaremos totalmente livres do pecado. Nós somos salvos do poder do pecado, da condenação do pecado. Seremos salvos também da total presença, do poder do pecado. E nisso exultais. Ou seja, vos alegra, vocês serão extremamente alegres. Embora no presente, aí ele começa a falar, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então, apesar dessas provações, os crentes iriam se alegrar, iriam se regozijar. Versículo 7, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, ou seja, provavelmente está falando aqui da tribulação, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Apesar da tribulação, devemos viver de tal modo que Deus seja honrado, louvado, glorificado. Ou seja, na tribulação, no sofrimento, ainda louvamos a Deus. E seremos motivos, uma vida santa, de viver glorificando a Deus. A quem, versículo 8, não havendo visto a mais, no quais não vendo agora, mas crendo exultais, mais uma vez, com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então veja que tem vários motivos aqui para que possamos viver de modo que agrada a Deus. Por isso, então por tudo isso, devemos ser o quê? Sóbrios. Cingindo os lombos do entendimento. O que quer dizer isso? Deixando de lado aquelas coisas que vão nos atrapalhar de pensar corretamente, que vão tentar obscurecer a nossa fé, os ensinos da palavra de Deus, o conhecimento de Deus, de Cristo e de suas verdades. Essas coisas devem ficar de lado, deixar para que não nos atrapalhem, para que não nos distraiam.
Lembremos então que, como crentes, nós temos o quê? A mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16. Devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, do nosso entendimento, Romanos 12:2. Porém, a razão, muitas vezes, é deixada de lado por causa das emoções. E quando agimos unicamente pelas emoções, fazemos coisas das quais podemos nos arrepender depois. Por isso, cinjamos os lombos do nosso entendimento, isto é, sejamos disciplinados na maneira de pensar, evitando coisas que nos distraiam e nos atrapalham a pensar corretamente. Sem entendimento, não podemos cultuar a Deus. Lembra, o culto é racional, Romanos 12:1. Não podemos orar e nem mesmo cantar sem entendimento, 1 Coríntios 14:15. O entendimento, então, é o quê? É o conhecimento de Deus e uma fé real. Cingirmos, então, do nosso entendimento. Para que, então, continuando o versículo, sede sóbrios. Cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Cingir o nosso entendimento tem o propósito de nos fazer sóbrios, ou seja, tira aquilo que atrapalha, né? Foca no conhecimento de Deus, na fé verdadeira e haja com sobriedade. É necessário ser moderado, ser controlado, ser prudente, como eu disse, é isso que significa ser sóbrio. Não deixe, então, que as emoções ou as circunstâncias adversas façam com que sejas precipitado nas suas decisões e ações. E muitas vezes as emoções ou as situações adversas vêm e estão aí, e isso pode fazer, como eu falei, obscurecer esse entendimento, esse conhecimento de Deus, e a fé parece que ela enfraquece. E aí, o resultado disso é que vamos agir sem fé. Vamos agir sem sobriedade. Lembra o que diz Paulo aos Efésios, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aí, versículo 19, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. É devido à embriaguez que ocorrem tantos acidentes graves no trânsito, e talvez em outras circunstâncias também. Mas na sobriedade há mais cuidado e segurança. É possível que tenhamos algo na nossa vida que nos torne bêbados, como se estivéssemos bêbados, embriagados. Não vamos conseguir agir direito, não vamos conseguir pensar direito, não estamos sendo sóbrios. Ser sóbrio é fazer a vontade de Deus. Ser sóbrio é estar cheio do Espírito Santo. Isso é ser sóbrio. E veja o resultado ainda para frente. Cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Esperar na graça de Deus é o que devemos fazer, isso com toda confiança e firmeza. Veja 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 a 12. 1 Pedro 5, 6 a 12. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes.
Precisamos esperar inteiramente na graça de Deus. Precisamos nos firmar, devemos estar firmes nessa graça de Deus, porque sem a graça de Deus não podemos fazer nada. Sem a graça de Deus, somos os mais miseráveis dos homens. Lembra que Deus disse certa vez ao apóstolo Paulo, em resposta às suas orações, que Paulo pedia para que Deus tirasse o espinho na carne. O que ele respondeu? A minha graça te basta. O versículo lá de 2 Coríntios 12, 9, diz, e ele disse, Deus, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aquele verbo lá, disse, é um tempo perfeito, que poderia ser muito bem traduzido como, e ele tem dito. Era como se Paulo estivesse ouvindo diariamente Deus falar com ele, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente. A minha graça é tudo o que você precisa. E isso fez com que Paulo se gloriasse, não mais nas suas vitórias ou na sua força, como possivelmente, como humano ele poderia, mas ele disse, agora eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. A graça de Cristo, a graça de Deus nos basta e devemos então esperar inteiramente nessa graça. Não importa a situação em que estamos passando, o problema, o sofrimento, a graça de Deus nos é suficiente. A falta de fé ou uma fé irracional talvez seja a principal justificativa para que alguém construa a sua casa, né, pensando aqui na sua vida, né, num local de risco. Voltando àquele assunto lá da tragédia de 2011 no Rio de Janeiro, eu vi nos noticiários, pessoas estavam morando em casas, em locais prestes a sofrer deslizamentos, e quando questionadas pelos repórteres por que ainda estavam ali, respondiam, nós sabemos do risco, mas não temos para onde ir. Antes de construir a sua casa ou edificar a sua vida em qualquer lugar, observe o terreno, observe as condições de segurança, o que é necessário ali para a construção, é viável, é seguro, é correto, está dentro da lei. Isso é agir com entendimento. E fazer o que é correto é ser sóbrio. Não construa simplesmente porque os outros estão construindo em qualquer lugar. Ou porque você precisa de uma casa, não importando onde seja, deixando-se levar ou ser levado como pela embriaguez das emoções ou das necessidades ou das circunstâncias. Seja sóbrio. Confie inteiramente na graça de Deus. Edifique a sua vida sobre a rocha que é Cristo. Ouça e pratique a palavra de Deus. Sejamos sóbrios em tudo. Em segundo lugar, uma segunda atitude ou maneira que podemos vencer as dificuldades deste mundo, que o mundo nos impõe, para que vivamos para a glória de Deus, é que devemos ser obedientes. Continuando o versículo, agora o 14, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Outro motivo que resultou na grande tragédia brasileira daquele ano, de 2011, foi o descumprimento das leis, devido às invasões de terra e o descaso do governo. Além da imprudência de se construir casas em um local não seguro, ainda houve irregularidade de não obedecer às leis ambientais, leis das cidades e outras leis. Segundo o artigo 2º do Código Florestal, são consideradas de preservação permanente as florestas e demais formas de vegetação que estão ao longo dos cursos d'água, ao redor de lagoas, das nascentes, olhos d'água, no topo de morros,
pontes, serras, nas encostas com mais de 45 graus de declividade, dentre outros. Também há a lei de crime ambiental, que proíbe a construção em determinados locais por seu valor intrínseco, em prol da coletividade e do meio ambiente, e prevê que são crimes contra o ordenamento urbano. Promover construção em solo não edificado ou em seu entorno, assim considerado em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida. Na época, o presidente do CREA do Rio de Janeiro explicou que se tivesse preservada a Mata Atlântica e as prefeituras não tivessem permitido a ocupação desordenada das encostas, o número de vítimas na região serrana por conta do temporal do dia 11 teria sido 80% menor. Descumprimento de leis. Leis do país, leis do Estado, leis do município, leis de trânsito. A gente descumpre facilmente essas coisas. Lei de trânsito, por exemplo. O pecado entrou na humanidade por causa da desobediência de um só homem, segundo Romanos, conforme Romanos 5, 12 e 19. Lembra que Samuel, ao repreender Saul, pela segunda vez, por causa da desobediência aos mandamentos de Deus, ele falou: obedecer é melhor do que sacrificar. Temos nas nossas mãos a palavra de Deus, as suas leis, os seus ensinos, as suas verdades, a nossa única regra de fé e prática. E como filhos de Deus devemos obedecer os mandamentos do nosso Pai Celestial. Deus prometeu aos filhos de Israel que se guardassem os seus mandamentos, eles receberiam muitas bênçãos. Isso está lá em Levítico 26. Jesus disse aos seus discípulos para guardarem os seus mandamentos e assim eles permaneceriam no seu amor. João 14, 15, 21, 15, 10 e 14. A ordem clara de 1 Pedro 1 e 14 é que nós não devemos nos conformar com as concupiscências, né? Ou com as paixões. Olha, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Então, como filhos da obediência, ou seja, sendo obedientes, filhos de Deus, não se conforme com as concupiscências deste mundo, com as paixões que vocês tinham quando eram incrédulos, em outras palavras. Aí nós lembramos Romanos 12, 2 mais uma vez. E não vos conformeis com este século. O que quer dizer, então, filhos da obediência? É uma referência clara aos filhos de Deus, aqueles que foram salvos, e faz um contraste claro com, em outro texto, que fala dos filhos da desobediência, quando fala dos incrédulos, dos ímpios. Em Efésios 2, 1 a 8, vemos aí uma distinção clara entre esses dois grupos, os filhos da desobediência, os incrédulos, que andam nos desejos da carne, conforme Tito 3 e 3, e os filhos da obediência, os salvos, os quais são preparados para andarem para as boas obras. A obediência à palavra de Deus nos identifica como filhos, filhos da obediência. Nós somos filhos de Deus, e sendo Ele nosso Pai, devemos a Ele obediência. Quais são as consequências de andar conforme as paixões do mundo, já que essa é a ordem expressa aqui? Marcos 4, 18 a 19, diz, falando ali sobre os espinhos, lembra da parábola do semeador? O mundo sufoca a palavra e fica infrutífera. Se formos pensar também a 1 Timóteo 6, 9 e 10, vamos ler esse texto, 1 Timóteo 6, 9 e 10. Diz assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição.
porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Veja, essa concupiscência, ou seja, o desejo, as paixões pelo dinheiro, que isso é algo tipicamente do mundo, né? No mundo sem Deus. E isso leva as pessoas à destruição. Essa é a consequência de andar conforme as paixões mundanas. Lembra Tiago 1, 14 e 15? A tentação dá luz a quê? Ao pecado. A tentação por causa de quê? De desejos deste mundo, desejos pecaminosos, desejos mundanos. Dá luz a quê? A quê? Ao pecado, a fazer o que é errado, a fazer o que é pecaminoso. E voltando para a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11... Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, as paixões carnais combatem ou agridem a nossa alma. Por isso, devemos ser obedientes e obedecer também, segundo o que lemos aqui, é não se conformar com este mundo. Temos que obedecer a Deus em todas as coisas. E uma das coisas que Ele pede, está explícito no texto, é não ser conformados com o mundo. Qual foi a pergunta que eu fiz no início da pregação? Como devemos viver neste mundo cheio de pecados, problemas e sofrimentos? Devemos viver em santidade. E isso implica em não ser conformado com o mundo. Eu falei, a outra pergunta, é mais fácil ou mais difícil viver como crente? E diz que pode ser considerado mais fácil quando o crente se iguala nas suas ações, na sua forma de agir e de viver com os mundanos. É mais confortável. Não vai ser agredido. Não vai ser ridicularizado. Não vai ser atacado. Parece que não vai sofrer perseguições. Vai ser um cara legal. Ah, fulano é legal, ele faz tudo que a gente... E onde que está a luz? Se aquelas pessoas, os crentes, que deviam ser luzeiros, ou que deviam ser luz neste mundo, refletindo, transmitindo a luz do nosso Senhor Jesus Cristo, começam a apagar essas luzes para se conformar com as trevas, onde vai estar a luz? Não, pastor, mas nós temos que ser iguais para poder ganhá-los para Cristo. Então eu vou apagar a minha lanterna para ser igual às trevas, para ganhá-los para a luz? Não faz sentido. Não faz sentido algum. Obedecer é ter uma vida de santificação que não se conforma com o mundo. Porém, se obedecermos o mandamento de não nos conformarmos com o mundo, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, conforme Romanos 12 e 2, vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A obediência à lei de crime ambiental e ao plano diretor das cidades salvaria centenas de pessoas. Vale a pena obedecer, principalmente, à lei de Deus, à vontade de Deus, o plano de Deus, as suas verdades. Se você não reconhece a Bíblia como autoridade divina, não adianta pregar, nem ensinar sobre santidade ou quaisquer outros assuntos, pois você só seguirá aquilo que é agradável para você. Mas nós devemos ser sempre obedientes ao nosso Senhor. Sempre obedientes. Em terceiro lugar, devemos ser santos. Devemos ser sóbrios, obedientes e santos. Se um daqueles moradores que perdeu tudo o que tinha, até membros de sua família, tivesse refletido sobre a segurança de sua casa, não a teria construído numa encosta perigosa de um morro que sofria riscos de deslizamentos de ano em ano. Se esse morador, ou esses moradores tivessem obedecido às leis ambientais, não poderia ter edificado sua casa em um local proibido. Obediência. Talvez ele tenha seguido o exemplo de centenas
de famílias que fizeram a mesma coisa. E, como ele, sofreram perdas trágicas. Hoje há uma grande necessidade de um padrão, de um bom exemplo a ser seguido e que conduza a um destino agradável e seguro. Só quem pode dar esse padrão, santo, perfeito, justo, correto, é Deus. Veja, então, o versículo 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós outros em todo o vosso procedimento. O modelo de santidade é o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vos chamou, é o nosso Deus. Devemos nos tornar santos como Ele. Aqui é feito então o contraste com a ordem do versículo anterior. Não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos ser santos, como aquele que nos chamou. Paulo fala aos romanos que Deus predestinou aqueles que de antemão conheceu para serem conforme a imagem de seu Filho, Romanos 8, 29. Ele também disse aos Gálatas que estava de novo sentindo as dores do parto até que Cristo fosse formado neles. Mais uma vez, a imagem de Cristo. Gálatas 4,19. Aos Efésios, o apóstolo falou sobre o plano de Deus para que todos chegassem à perfeita varonilidade, né? A imagem de Cristo, a medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4,13. Os exortou a serem imitadores de Deus, como filhos amados. Efésios 5:1. Ele mesmo teve a ousadia para dizer aos coríntios que deveriam imitá-lo como ele era imitador de Cristo. O apóstolo João, em sua primeira carta, disse que se alguém está em Cristo, deve andar como ele andou. Veja, quem é o padrão? Cristo. Assim também Pedro disse que Cristo deixou-nos o exemplo para que seguíssemos as suas pisadas. 1 Pedro 2:21. O próprio Senhor Jesus, quando orava ao Pai por seus discípulos, disse, em João 17:19, por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Veja, é interessante Jesus dizer que ele se santifica, né? Que ele se distingue, que ele se separa, para que os seus discípulos possam ser santificados na verdade. Vocês vão seguir o quê? O exemplo dele. Eu me santifico, então os outros vão ser santificados. E como é que somos santificados? Conforme Jesus diz, pela palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus Cristo é o nosso modelo de santidade. Ele é o homem perfeito. Ele é o Deus encarnado. A santidade é o principal atributo de Deus, que creio que se derivam, então, todas os demais atributos. Deus é justo porque Ele é santo. Deus é bondoso porque Ele é santo. Deus é amoroso porque Ele é santo. Deus é misericordioso porque Ele é santo. Deus é maravilhoso e belo porque Ele é santo, perfeito. Por isso os serafins, conforme a visão de Isaías, clamavam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías 6, 2 e 3. Por isso também é dito, o salmista diz, e também está lá, 1 Crônicas 16 e 29, que devemos adorar a Deus na beleza da sua santidade. Devemos adorar a Deus santos, para se conformar à santidade de Deus. O tabernáculo, os utensílios, os sacerdotes eram todos santificados para servirem ao Deus santo. Até o perfume usado para a santificação deveria ser de uso exclusivo para este serviço, ou seja, um uso restrito, separado. Esse perfume, ninguém poderia ter a fórmula desse perfume e usar para qualquer outra coisa, a não ser para a santificação dos utensílios. Isso está conforme Êxodo 30, versículos 22 a 33. Arão devia usar uma lâmina na coroa
ele era o sumo sacerdote, com a inscrição santidade ao Senhor. Ou seja, separado para o Senhor, destacado para Deus, exclusivamente para o serviço de Deus, para a glória de Deus. Êxodo 28, de 36 a 38. Então os filhos de Israel e suas ofertas seriam aceitas perante o Senhor. Porque quem estava intermediando era um sumo sacerdote santo. Havia determinados eventos em que todo o povo também deveria se santificar. Lembra, muitas vezes, está lá registrado no livro de Josué, por exemplo, né? Se santifiquem porque vamos celebrar um culto ao Senhor, ou vamos sacrificar ao Senhor. Agora, nós mesmos somos, conforme o apóstolo Pedro diz, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, santo, exclusivo, separado para Deus, separado deste mundo. Somos posicionalmente santos em Cristo e devemos viver em santificação progressivamente. Ele nos fez para Deus, conforme João em Apocalipse 1, 5, 6 e 5, 9 e 10, reino e sacerdotes, santos. Como sacerdócio santo, devemos oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Olha o que diz 1 Pedro 2 e 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nos Salmos, há 2 versículos que falam sobre louvar a Deus a memória da sua santidade. O Salmo 30, versículo 4, e o Salmo 97, e verso 12. Tudo isso deixa claro que devemos oferecer a Deus aquilo que é segundo o seu caráter santo, e até nós mesmos como santos a Ele. Lembra, devemos nos oferecer a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E qual é a abrangência na vida para a santidade? Voltando para o nosso versículo. Tornai-vos também vós mesmos, santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Em todo o vosso procedimento. A abrangência para a vida de santidade é total, é 100%. Não é apenas uma parte do nosso procedimento, mas é tudo. Não devemos ser santos apenas quando vimos louvar a Deus, adorar a Deus aqui, juntamente com os nossos irmãos, mas devemos viver santo em todo lugar, em todo tempo. Em todo o nosso procedimento, na forma de falar, na forma de vestir, na forma de negociar, na forma de se divertir, na forma de tratar as pessoas, na adoração a Deus, na nossa música que escutamos ou cantamos, quando estamos assistindo televisão, ou algo na internet, ou agora nos celulares, smartphones, ou quando estamos lendo alguma revista ou livro, tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus. 1 Coríntios 10 e 31. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E, conforme Paulo diz aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17, tudo o que fizermos, seja em palavra, seja em ação, seja em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus Pai. O lixo jogado em locais inadequados provoca, além da poluição, entupimento de bueiros, que consequentemente podem causar enchentes com as chuvas devido ao impedimento do escoamento da água. Assim é o pecado não confessado na vida do crente. Porém, ao ser perdoado, mesmo em meio a muitas águas, Deus o guardará. O salmista diz isso no Salmo 32. Qual é a fonte da nossa santificação? Eu até já falei sobre isso. E no nosso texto deixa claro, versículo 16. Porque escrito está, onde? A palavra de Deus. A fonte para a nossa santificação, o conteúdo disso, é a palavra de Deus. Porque ela revela
Cristo. Ela revela o nosso Deus Criador e Salvador, o nosso Deus Santo. A autoridade está na palavra de Deus, que é a verdade. Jesus, em sua oração, disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Esta santificação se dá por meio, então, da palavra de Deus, em praticarmos a palavra de Deus. Lembra o que é ser sóbrio, o que é ser prudente? É ouvir e praticar. Precisamos conhecer. E como conhecemos? Através da palavra de Deus. Ela que é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como disse anteriormente, se você não crê na Bíblia, se você não confia, não acredita no que a Bíblia diz, então não adianta falar sobre santificação. Você não vai poder viver uma vida que pode ser considerada uma vida honesta, correta, com uma moral ilibada. Por quê? Porque você só pode ter esse senso de moralidade ou de santidade através da revelação de Deus. Você não vai poder agradar a Deus se não conhece a Bíblia, que revela a sua vontade. Assim, então, não conhecerá a vontade de Deus. Se você deseja saber como adorar a Deus, está escrito na Bíblia. Se você quer saber como deve se vestir, leia a sua Bíblia. Se você quer conhecer a vontade de Deus, leia a sua Bíblia. Se você quer saber como proceder nos relacionamentos, leia a sua Bíblia. Quer saber de tudo para viver neste mundo, para agradar a Deus, precisa estudar e meditar e conhecer a palavra de Deus. Ela é a fonte para a nossa santificação. Deus quer que sejamos santos como Ele é santo. Mas para isso precisamos conhecê-lo. E podemos conhecê-lo através da sua revelação especial. Leia a sua Bíblia, estude. Agora sabemos quem é o modelo de santidade. O nosso Deus, o nosso Senhor. A abrangência de uma vida de santidade, que é em todo o nosso viver. E a fonte para a santificação, precisamos das Escrituras Sagradas. Portanto, devemos nos conformar ao Santo Deus, mediante a sua palavra e em toda a nossa vida. Enfim, agindo com sobriedade, obediência e santidade, evitaremos desastres na vida cristã, pois seguindo o exemplo do nosso Senhor, certamente seremos bem-sucedidos. E lembre, bem-sucedido não quer dizer ser próspero financeiramente nessa vida ou ter um nome exaltado, afamado, mas significa fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, ser santo. Para memorizar esses pontos ou essas atitudes que acabamos de estudar aqui, pense no SOS. SOS é o pedido de socorro integrante do Código Internacional de Sinais, do inglês Save Our Souls, Save Our Souls. Não sei se está certo, mas alguns podem me corrigir depois. Significa salve nossas vidas. Lembra do versículo 8 de 1 Pedro 1, versículo 9? Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Salve nossas almas. Só Deus pode nos salvar. Pela fé nele, que Ele mesmo nos concede, temos a salvação. E teremos a salvação plena, a redenção do nosso corpo, quando o Senhor Jesus Cristo então vier, ou nos levar, e nos levar para si. Sabemos que a avalanche do mundanismo, modismo, heresias tem atingido muitas igrejas cristãs. Muitos crentes, como que embriagados pela fascinação de novidades, não percebem os perigos que estão minando suas vidas espirituais. Talvez por causa das circunstâncias, talvez por causa dos problemas, por causa das adversidades, dos sofrimentos. Não conseguem enxergar que estão indo para a destruição por falta de fé.
Começam então a desobedecer a palavra de Deus por crerem em mentiras e por fim, ao deixarem a palavra, não se santificarão e ficarão atolados no lamaçal de pecado. Isso fica muito claro em 2 Pedro 2, 20 a 22, quando fala que pior o estado é aquele que conhecia a verdade e deixou a verdade. É como se tivesse agindo como uma porca que volta a revolver-se na lama ou a um cão que volta a comer o seu próprio vômito. O risco maior é para aqueles que nascem no meio de uma igreja cheia de doutrinas estranhas, por causa que os crentes deixaram de viver em sobriedade, obediência e santidade. Esses que estão no meio de uma igreja cheia de heresias, realmente necessitam de salvação de suas almas, pois estão perdidos. Possivelmente. Se não creram na fé verdadeira, se não tiveram a fé verdadeira, não creram no conhecimento correto, no ensino correto da palavra de Deus, estão perdidos. E você? Está construindo a sua casa nas encostas perigosas da vida, seguindo o exemplo do mundo? Ou como aquele construtor prudente, estás edificando sua casa sobre uma rocha firme, ouvindo e praticando a palavra de Deus? Lembre-se que o número de vítimas seria 80% menor na tragédia do Rio de Janeiro de 2011, se fossem seguidos os padrões estabelecidos pela lei humana. E quando não seguimos a lei divina, a vontade de Deus, a tragédia é muito pior. Que isso sirva de alerta para os pais que estão permitindo que seus filhos crentes sigam o modelo do mundo em seus lares. Isto pode ser comparado ao descaso dos governantes que não fizeram as obras de prevenção contra as enchentes enquanto havia tempo. Nós devemos ser sóbrios, obedientes e santos em toda a nossa maneira de viver. Assim, a luz vai ser vista no mundo de trevas, sendo diferentes, sendo santos, agindo conforme a palavra de Deus. E alguém de fora das trevas pode enxergar essa luz e conhecer o Senhor Jesus Cristo, crer nele e também se tornar um salvo, se tornar um crente no Senhor Jesus Cristo e então viver em sobriedade, obediência e santidade, para a honra e glória de nosso Deus. Sejamos, então, sóbrios, obedientes e santos, para que a palavra de Deus possa ser proclamada, para que o nome de Deus seja glorificado e para que as pessoas vejam a luz do Evangelho de Cristo através das nossas vidas. Oremos. Nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela salvação em Cristo Jesus, obrigado por esses ensinamentos tão preciosos que nos fortalecem, que nos ajuda a revigorar a nossa fé, vivendo numa viva esperança, para que vivamos em santificação, para a Tua honra e glória. Ajuda-nos, ó Deus, para que, mesmo que passemos por tribulações, por sofrimentos, não venhamos esquecer de todas as bênçãos que o Senhor providenciou, todas as promessas maravilhosas. Quem és Tu e como nos salvaste através de Jesus Cristo, Teu Filho amado enviado a este mundo para morrer no nosso lugar. E reconhecendo essa tão grande salvação, possamos viver e suportar os sofrimentos aqui, vivendo em sobriedade, em obediência e em santidade, para a Tua honra e glória. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém.